E agora, finalmente trazendo a segunda parte do nosso especial de fim de ano, trazendo os melhores animes. Os animes que tiveram a recepção mais incrível, absurda este ano. E devo dizer que foi bem surpreendente. Para vocês terem uma ideia do nível que chegou, o primeiro lugar teve que bater de frente e quase que perdeu para Sono Bisque Doll. Mas deixem aí nos comentários do chat qual que vocês acham que deve ter sido este anime absurdo que conseguiu o nosso primeiro lugar. Mas sem mais enrolação, bora para a lista, pois esses são os melhores animes de 2022. Lembrando que eu expliquei detalhadamente como funciona a lista na primeira parte, que foi os piores animes de 2022. Qualquer dúvida, deem uma olhada lá para saberem as regras. E vamos começar com o nosso 10º lugar. Logo no 10º lugar já tivemos problema. Sim, já começou desse jeito. Pois nosso 10º lugar teve que bater de frente com Shumatsu no Harem, que de acordo com as reviews, na verdade me impressiona o mero fato de que ele sequer teve chance de conseguir pegar o 10º lugar. Né? Tudo bem. Mas em 10º lugar ficou Kage no Jitsuryokusha Ninari Takute. Esse anime é mais um Tensei que parece ser mais estranho que interessante, eu devo dizer. A história é que um garoto que treinava cada vez mais para se tornar mais forte com o intuito de se misturar com a multidão acaba sendo morto em um acidente com o Truck-kun. Ao renascer no Isekai, ele descobre que ele é filho de uma família nobre em um mundo onde a magia é algo comum, para variar. Nisso, nosso protagonista organiza uma equipe para combater a organização chamada Cult of Diablos. Uma organização que não existe e que ele inventou. Porém, conforme o tempo passa, fica mais visível que essa organização não é bem inventada. Com uma medalha de bronze por popularidade, Kage no Jitsuryokusha fica com o 10º lugar e não sei bem se não recebeu uma nota melhor por ser ruim mesmo ou só porque é um Tensei, que é um gênero que muitos acabam reclamando. Mas só de desbancar Shumatsu no Harem, eu já acho que valeu a pena. Em nono lugar foi curioso, pois quase tivemos um dos animes mais bulinados de 2022, que foi Kawaii Dake Janai Shikimori-san. Só que em nono lugar ficou Tensai Oji no Akashi Koka Saisei Jutsu. Esse anime é, no mínimo, bizarro. A sinopse dele é que o rei de Natra adoeceu e seu filho foi colocado no poder para governar o reino. Porém, o desejo do príncipe é leiloar o seu reino e com isso usar o dinheiro adquirido para se aposentar, e nisso ele tenta maximizar o valor do reino para que possa ser vendido por um valor alto. Recebendo a medalha de prata por popularidade da temporada de janeiro e desbancando Shikimori-san, Tensai Oji fica com o 9º lugar, mas nem sei bem o quanto esse anime consegue ser interessante, mas pelas notas eu diria que não muito. E continuando o segmento de animes que não conseguiram chegar ao seu lugar sem acabar pegando uma briga antes disso, o 8º lugar, que acabou tendo que bater de frente com Sasaki Tomiyano. O 8º lugar acabou ficando Aoashi. Em pleno ano de Copa, tendo um anime de futebol na lista é bem irônico, mas não tanto quanto o enredo. Em Aoashi, seguimos a história de Ashito Aoi, um craque de um time do interior que demonstrava um potencial absurdo para o esporte. Porém, durante uma partida de torneio eliminatório do ensino médio, ele perde paciência com o adversário e acaba partindo para a violência, o que faz ele ser expulso e seu time perde a partida que resulta na eliminação do torneio. Depois disso, Ashito acaba sendo visto por um técnico que vê o potencial nele e o chama para um teste em Tóquio. Com 2 medalhas de bronze por rank e score na temporada de abril, Aoashi ficou com o 8º lugar e a história é bem promissora. Até diria que mesmo quem não é tão próximo de esportes pode acabar gostando. Finalmente, depois de 4 posições, finalmente chegamos ao 1º lugar que não teve que bater de frente com ninguém. Ele realmente conseguiu pegar o lugar dele e pronto! O anime da Netflix, que foi Kotaro wa Hitorigurashi. Mais um anime da Netflix, e aparentemente um anime com uma história mais profunda do que parece inicialmente. Kotaro wa Hitorigurashi conta a história de Shin Karino, um mangaka que torna vizinho de uma criança de 4 anos chamada Kotaro. Kotaro mora sozinho em seu apartamento e parece não confiar nos outros, mas aos poucos Kotaro começa a ver uma família em seus vizinhos de apartamento. Com 2 medalhas de prata por rank e score da temporada de janeiro, Kotaro wa Hitorigurashi fica com o 7º lugar e trazendo uma história bem curiosa e até divertida pelo que parece. Em
Em sexto lugar, é lógico que não podia faltar o anime da seleção japonesa. Claro que estamos falando de Blue Lock. Esse anime é bizarro, pois de acordo com a sinopse, ele é praticamente um Battle Royale de aspirantes a atacantes da seleção japonesa. E se você não acha isso estranho, vamos lembrar que futebol se joga com pelo menos mais 10 pessoas? Nessa história, nosso protagonista, após perder a chance de fazer seu time chegar às nacionais, recebe o convite da Federação Japonesa de Futebol para um projeto chamado Blue Lock, que faria 300 aspirantes a atacantes do Sub-18 se enfrentarem em desafios individuais e em equipe, para conseguirem o prêmio máximo, que seria se tornar o novo artilheiro da seleção japonesa. Blue Lock recebeu 2 medalhas de bronze por ranking e score e uma medalha de prata por popularidade na temporada de outubro, o que deve ser bem óbvio também o porquê. Cada jogo da seleção japonesa, o pessoal fazia post se referindo a Blue Lock, o que não significa que seja um anime ruim. Em quinto lugar, temos um caso um pouquinho mais complicado e até curioso. Os 2 animes candidatos a quinto lugar, eu não assisti. Mas ao mesmo tempo, eu ouvi muita gente falando bem de ambos os animes. Para se ter uma noção, o anime que não pegou o quinto lugar foi Licorice Recoil, pois ele perdeu para Summertime Render. Summertime Render é um anime de mistério onde o nosso protagonista investiga o provável assassinato de sua amiga, que foi dada como morta por afogamento, mas quando encontraram o corpo dela estava com hematomas no pescoço, e aos poucos ele começa a ver o espírito da sua amiga pedindo para ele salvar a sua irmã. Summertime Render conseguiu 2 medalhas de prata por ranking e score e uma medalha de bronze por popularidade na temporada de abril, provavelmente pela temática mais misteriosa que não é muito o foco de algumas pessoas. Mas aparentemente o pessoal que deu uma chance não se arrependeu. Lugar é o momento que eu começo a ficar feliz pra caramba, pois temos um dos meus animes favoritos, um anime que eu assisti, que eu gostei pra caramba desse ano, e logo na posição alta pra caramba. Em quarto lugar, Yofukashi no Uta. Yofukashi no Uta é outro desses animes mais voltados para diálogos que ação. Nele temos Kou Yamori, um adolescente que desistiu da escola e começa a conhecer o mundo da madrugada, e nisso conhece também a bela vampira Nazuna, uma garota excêntrica que gosta de falar coisas sexuais, mas não aguenta falar de romance. Nisso, Kou decide que quer se tornar vampiro para continuar a aproveitar a madrugada, porém, Nazuna menciona que para se tornar um vampiro, ele deve se apaixonar pela vampira que o morde. Quem quiser dar uma olhada, eu recomendo, é bem divertido e interessante. Agora, começando o pódio, é agora que surge a polêmica absurda, e eu só vou deixar aqui, vocês que se matem nos comentários, porque Bocchi the Rock em terceiro lugar. Pegada meio K-On!, Bocchi the Rock conta a história de Bocchi, uma garota que deseja conseguir amigos e tocar em uma banda. Nisso ela conhece uma garota chamada Nijika Ijiji, uma baterista que diz que seu guitarrista fugiu antes do seu primeiro show e decide chamar Bocchi para substituí-lo. Depois de conhecer uma baixista, a banda se forma e elas seguem os dias tocando com uma banda, aproveitando os dias juntas. Bocchi the Rock recebeu 2 medalhas de ouro por ranking e score na temporada de outubro, e isso acho que já deu pra ter uma ideia da polêmica. Basicamente, Bocchi the Rock teve que bater de frente com outro anime que conseguiu 20 pontos, que no caso foi Chainsaw Man. O quê? Não querendo desmerecer Bocchi the Rock, pois pela sinopse é um anime divertido e com um enredo legal. Mas quando levamos em conta como foi as notas dos outros 2 famosos da temporada, ficamos com uma dúvida, pois Chainsaw Man conseguiu a melhor popularidade com uma diferença absurda com Bocchi the Rock, mas o verdadeiro vilão disso talvez seja Bleach Seinen Kenzenhen, simplesmente porque os únicos animes com chance de desbancar o posto de Bleach na temporada de outubro foram Bocchi the Rock e Chainsaw Man, mas Bocchi the Rock tem uma popularidade extremamente menor que ambos, enquanto ambos os animes têm uma nota de rank e score próximos de Bleach. Se puxar para a popularidade de Chainsaw Man ainda é melhor, então digam o que acham. Os fãs de Bleach ferraram com a nota de Chainsaw Man ou foi só coincidência? O nosso segundo lugar é um anime baseado em um jogo que levou bomba de início e que logo depois recebeu um anime da Netflix. Quanto que isso pode dar certo? Aparentemente muito, quando o enredo é bom pra caramba. Em segundo lugar, Cyberpunk Edge Runners.
Cyberpunk Edge Runners conta uma história que funciona como prequel do jogo Cyberpunk 2077. Nele seguimos a história de David Martinez, um garoto que busca realizar o desejo de sua mãe de chegar ao topo da corporação Arasaka. Mas depois de ser quase morto em um incidente com gangues de rua, ele consegue próteses mecânicas e consegue se vingar de seus agressores. Mas nisso ele é expulso da academia que frequentava, o que impede ele de conseguir seguir o sonho que sua mãe tinha. Porém nisso, ele conhece a ladra Lucy, que o apresenta ao mundo dos criminosos chamados de Edge Runners. Cyberpunk Edge Runners recebeu 2 medalhas de ouro por rank e score e uma medalha de prata por popularidade na temporada de julho, o que mostra que, mesmo com um começo ruim, o jogo conseguiu render uma boa história, e com isso também um bom anime de prequel. Antes de mencionarmos nosso primeiro lugar, vamos para as nossas menções honrosas. Como de costume, as menções honrosas vão para os animes que ficaram de fora por causa da regra de não colocar os animes que são continuações. Nesse caso, devo dar destaque para Shingeki no Kyojin Final Season Parte 2, Kaguya-sama Ultra Romantic, Kingdom 4th Season, Made in Abyss, Retsujitsu no Ougon Kyo e Bleach Senenken Zenhen. Todos esses títulos conseguiram uma pontuação boa para estar provavelmente entre os 5 primeiros. Mas além desses, eu gostaria de dar uma menção extra a um caso que não teve uma recepção tão boa quanto esses, mas teve um motivo bom por trás, que foi Berserk Ougon Jidaihen Memorial Edition, uma adaptação do que é considerado um dos arcos mais queridos de Berserk, como uma homenagem ao autor que faleceu em 2021. Admito que nunca fui interessado em Berserk, e nem cheguei a ver esse anime, mas a intenção de fazer uma homenagem ao autor foi bem legal. Agora sim, chegamos ao nosso primeiro lugar. A posição que foi disputada com Sono Bisque Doll. Uma posição que foi adquirida através da Tríplice Coroa. Sim, não foi qualquer nome. E o vencedor deste empate, e consequentemente o vencedor da lista de melhores animes de 2022, vai para Spy Family! Spy Family é outro anime que dispensa apresentação. A história conta sobre o espião Twilight, que recebe uma missão de fazer uma família falsa para conseguir ter contato com um homem importante da política do país vizinho para evitar que as tensões entre os países acabem iniciando uma guerra. Para isso, ele cria a identidade de Lloyd Forger e adota a garotinha Anya, uma criança que fez parte de um experimento que entregou a ela poderes de telepatia, mas que ela não conta para ninguém com medo de ser abandonada. E logo depois se une a Yor Briar, uma mulher que ele conhece na cidade e pede para que ela finja ser a mãe da Anya para poder ajudá-la a entrar na escola onde o filho dessa figura política estuda. Mas o que ele não sabe é que a Yor é na verdade uma assassina profissional chamada Thorn Princess. Nisso, essa família é criada com cada um mantendo seus segredos e convivendo juntos pela comodidade e necessidade. Mas aos poucos a obra passa a focar mais em como eles de fato começam a agir como uma família de verdade, seja pelas necessidades da Anya ou por proximidade entre eles. Spy Family rendeu já 2 partes de temporada com 12 episódios na primeira e mais 13 na segunda. Mas estamos falando da primeira parte que estreou na temporada de abril e que explodiu na época com inúmeros posts e memes com a Anya, que praticamente foi adotada pela fanbase como a queridinha do anime e, mesmo alguns preferindo a Yor ou Lloyd, é quase impossível encontrar alguém que não goste da Anya e esses traços de uma criança sendo retratada de fato como criança. Um detalhe curioso sobre isso é que Spy Family, de fato, venceu Sono Bisque Doll quando comparado às notas. Mas é interessante notar que Sono Bisque Doll perdeu por uma diferença minúscula, sendo a maior diferença no score, o que demonstra que Sono Bisque Doll realmente foi um anime bem avaliado esse ano. Mas Spy Family teve um reconhecimento ainda maior e ganhou com méritos o primeiro lugar dos melhores animes de 2022. Essa foi a lista de melhores animes de 2022, um ano cheio de complicações, animes interessantes, estreias incríveis, mas me digam aí o que vocês imaginavam que fosse aparecer aí, o que vocês achavam que não ia aparecer, o que vocês se impressionaram com o que apareceu, e principalmente, digam aí o que vocês esperam para 2023. Deixem seu like, se inscrevam para mais conteúdos do canal, e nos vemos em 2023. 花になろう